E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui é Anderson Barros, mais uma vez com vocês. E eu, Alberto Reutemann, vamos que vamos! Ah, isso aí, estamos começando o 4º episódio da temporada Mundo Bunny. Hoje para falar da letrinha I de incompreensível. Mas antes de mergulhar neste assunto, vamos falar as frases que nos inspiram para a gente começar essa semana. Eu puxo a fila. Tudo o que é incompreensível, nem por isso deixa de existir. A minha é de Marquês de Maricá. Sem a crença em uma vida futura, a presente seria inexplicável. Marquês de Maricá seria quem? Marquês de Maricá. É o Marquês da cidade de... Vocês não conhecem Maricá? Não, agora eu já conheço o Marquês de isso Maricá, né? Eu Então, moro já na Marquês de Ai, Tu, gente. tem Marquês de Maricá. tá certo. Eu vou Marquês de com Bananal, ele, tá o certo. rei das frases da internet. Einstein. Quem? Ah, com certeza, Einstein. Que falava o seguinte, ou supostamente falava o seguinte: o mais incompreensível acerca do mundo é que ele seja compreensível. Não dá pra compreender o mundo. É isso aí, Amanda. É isso, estamos começando! É isso! Hoje vamos falar sobre essa letrinha I, esse mundo que é incompreensível. Mas não sem antes pedir um favor aos nossos queridos Claro. telespects que se inscrevam no canal da Escola do Caos, ativem o sininho para receber em primeira mão as notificações dos novos conteúdos que a gente compartilha aqui com você, preparados com tanto carinho por nós aqui, né, meninos? É, afinal, esse podcast virou videocast. Mas se você gosta e continua escutando a gente aí nos tocadores, né, de podcast, também vale, né? Entra no YouTube, ativa o sininho por lá, tá tudo bem. Que vale assistir, ouvir, tá com a gente o tempo todo, né? Vir bater papo presencialmente. Ler tomar as café. revistas, tudo. É isso! Aliás, tá rodando aí, tá no ar, 3ª edição da Revista Caótica. Já leu a sua? Incrível. Cheio de reportagem, bem legal. Lindo. Anderson Barros falando de liderança ambidestra. É isso. Alberto Reutemann questionando se essa pandemia realmente mudou as coisas, né? E Amanda Costa falando sobre... Alto Amor. amor, esse movimento para que a gente possa simplesmente se aceitar como a gente é e ser feliz, né? Mas vamos embora pro tema de hoje, Bora. gente. Quer dizer então que esse mundo bunny é um mundo incompreensível, mas que paradoxo, né? Logo no momento em que a gente vive, que é o momento que a gente tem mais acesso à informação, né? Tudo que eu quero saber, eu posso digitar, rapidamente vem uma resposta para mim. Nesse momento em que eu mais tenho acesso a respostas, eu tenho um mundo que é considerado incompreensível. E aí, meninos? Eu acho que faz sentido, né? Porque a gente está sempre procurando resposta para tudo. E muitas vezes a gente não convence as pessoas porque faltam dados, as variáveis mudam o tempo todo, as condições, os cenários. Então, de repente, chega o James Cássio, né? E fala assim, olha, sossega, tá? Porque agora é incompreensível tudo. Eu fiquei aliviado. James Cássio, que é o criador do termo Mundo Bunny, compartilhando aqui com os nossos telespectadores, quem não está assistindo A nossa toda mãe a temporada. Aí. já inspirou o James Cássio, né? Porque a gente perguntava, mas por que eu tenho que ir embora agora? Porque tem. Mas me explica por quê. Não dá pra explicar. Não tem porquê, porque eu tô mandando. É isso, porque sim. Porque sim. sim, porque sim é É ótimo. ótimo. Então não tem Então é explicação. isso. Tem coisas que não têm explicação nesse mundo? Ou pelo menos ainda não, né? Eu acho que talvez seja por aí o caminho. Tem várias questões que a gente não consegue explicar. Por que as organizações são assim? Olha uma pergunta. Por que a minha empresa é dessa forma? Por que meu chefe está reagindo dessa maneira? A gente muitas vezes não vai conseguir ter explicação. Por quê? Uma decisão de um gestor, uma decisão de mercado. Olha, a gente vive um negócio muito interessante, né? Chamado crise do cancelamento. Do nada, você tem uma pessoa, às vezes, que faz uma manifestação nas redes sociais e empresas são canceladas. Como é que você explica isso? Ah, porque as pessoas ficaram com raiva. Foi uma manifestação, às vezes, de uma pessoa e todo um mercado se transforma. Como é que você explica isso? Ah, eu explico de Eu uma também maneira não consigo muito explicar. simples. Com uma variável só? Justiça. Mas é o seguinte, gente, a gente está num mundo hoje em que, graças a Deus, as informações, elas circulam de maneira mais livre, né? Então, por exemplo, quando eu comecei no jornalismo lá nos anos 90, para uma empresa ou para alguém conseguir reclamar de uma empresa,
de um serviço, precisava fazer uma reportagem, precisava aparecer na televisão, era muito difícil. Hoje todo mundo tem acesso, hoje todo mundo pode falar, né? E as redes sociais trouxeram essa democratização da fala, né? Então, assim, a fala, o conteúdo chega para todo mundo tem voz. Né? Então é muito importante, eu acho que isso defende muito o consumidor e acho inclusive que muitas empresas merecem esse cancelamento e acho ótimo que ele exista. Mas posso fazer um jogo então já de largada? Deixa eu falar também. Quero falar. Por que você quer falar? Porque não tem explicação? Talvez queira falar a Tá respeito. vendo como nem toda explicação? Fala assim pra ele, Porque sim. Tá vendo como nem tudo tem explicação? Acho que para falar de incompreensão, gente, é importante a gente entender o porquê que o mundo é incompreensível. A gente vive a era da economia da atenção. A gente é sobrecarregado de informação por todos os lugares. É um pouco daquilo que a gente já vem até falando aqui. A gente dá uma passada no nosso telefone para cima e consome um monte de informação ali ao mesmo tempo. A gente é sobrecarregado. Nas organizações, a gente está completamente tarado por gerar dado, né? É dado mais dado. E eu vi recentemente até uma dessas tirinhas de jornal, né, online hoje em dia, obviamente, que falava o seguinte, né? Olha, veja, o nosso dashboard tá aqui, completo, com todas as informações. E alguém pergunta assim, e aquele dashboard, e aquele indicador que tá ruim ali embaixo, o que ele significa? O quão bem a gente consegue compreender isso tudo. Pelo amor de Deus! Incompreensível. Então, falar desse mundo que a gente vive é falar, inclusive, desse excesso de dados que a gente tem, o quanto a gente consegue processar tudo isso. E aí a gente vai para esse lado de aceitação aí que vocês estavam falando. Né? Agora, se o mundo é incompreensível, se a gente tem esse excesso de informações, e se isso é nocivo para a nossa vida, qual que é o antídoto para essa incompreensão, né? Para esse mundo que não é um mundo muito agradável de se viver de novo, né? Já falei isso em outros episódios, mas qual seria o antídoto para essa incompreensão? Eu acho que, antes de mais nada, a resignação. Né? A gente se resignar de que, de fato, não tem algumas explicações para a vida mesmo. E a gente aceitar. Eu acho que a aceitação também é uma... a gente fala que, muitas vezes, o inconformismo é um antídoto bom para a gente querer ser mais, querer ser melhor, querer ter uma vida mais coerente. Mas, muitas vezes, a gente vai simplesmente aceitar as coisas. Você quer ver uma questão interessante? Eu acho que desde os primórdios da civilização ocidental a gente tenta procurar explicação para tudo. Por que a maçã cai da árvore? Na ótica religiosa, porque Deus quis. Na ótica de Newton, porque existe a gravidade. Se você é religioso ou se você é cético, as duas explicações convenceriam as pessoas. Mas para um terceiro, é difícil chegar para esse terceiro e falar o seguinte, não tem explicação. A gente está o tempo todo procurando explicação para tudo. E, de repente, surge um conceito falando nem tudo tem explicação. Por isso que eu acho que a resignação é interessante, porque nos tira determinados pesos. Talvez não tenha explicação por que a internet é tão raivosa. Por que um Twitter, por exemplo, desperta tanto ódio? Por que as pessoas brigam, trocam ofensas, farpas? Qual a explicação para isso? A gente não sabe, cada um tem o seu motivo. Se cada um tem o seu motivo, não tem explicação racional. Então, eu acho que o grande antídoto, Amanda, é a gente também tolerar um pouco mais que a vida chegou num ponto que a gente não consegue mais explicar tudo. Eu acho que a gente, como ser humano, sempre foi curioso, sempre vai continuar curioso, sempre vai buscar explicação para as coisas. Isso é da nossa essência, da nossa natureza. Senão... E fundamental, até bati aqui tudo nos equipamentos, porque eu estava aqui já me segurando, é fundamental para nossa sobrevivência. Eu não sei se dá para a gente se resignar, gente. A gente precisa continuar perguntando por quê. Né? Aliás, na 3ª edição da Revista Caótica, você encontra lá um artigo maravilhoso do nosso sócio Felipe Bragato falando do algoritmo humano, que é a curiosidade. Então, eu sou totalmente contra esse papo de se resignar e de parar de perguntar por quê, pelo amor de Deus. É o quê? Uma mordaça? Aquela boca já morreu. Amanda é jornalista. Faz uma pergunta qualquer pra mim. Por que você falou isso? E por que você precisa saber? Não sei por que eu falei. Não tem explicação. Para uma jornalista, isso é a morte. É a morte isso para jornalista. Não é a vida, é o sentido da vida, porque sempre tem que ter uma explicação. Não, porque é o seguinte, gente, de novo, voltando para a evolução humana, se esse comportamento não fosse importante,
Quando caísse um raio no alto de uma montanha, a gente ia dar um nome de Deus pra aquilo, né? Pelo amor de Deus. Pra falar que Deus estava nervoso jogando raio. Bicho, né? você E tá as parecendo pessoas- bolsonarista, terraplanista. Olha, a gente tá indo numa linha normal, educada, você não ofenda, falando esse nome. É sério? Tô Ó, ficando... pelo amor de Deus, nossos ouvintes vão nos cancelar. Mas, e vai Achando que eu sou cancelar, se a gente vai bolsonarista. agora se resignar. Então, quer dizer, a Terra é plana e, bicho, A Terra é não. plana mesmo, cara. O mundo é incompreensível e a gente não vai se resignar. Olha uma globaloide O falando. Alberto- Olha, A globaloide, o achando que a Alberto Terra é tava redonda. a gente Inclusive- acaba com a elegância rapidamente aqui. O Alberto tava organizando uma expedição pra borda do... Claro. Prato. Aliás, você pode, se você quiser estar conosco, Deus, gente. vamos até a borda do mundo pra provar que a Terra é Põe um alerta de piada piscando aí, pelo amor de plana. Deus. Esses Por favor, globaloides. Richard, piada piscando aí, por favor. Eu acho Ai, que a gente, Terra é esse plana. papo de terra Nossa. plana. É incompreensível. Cara, tem muito... Isso é incompreensível. Cara, como é que as pessoas conseguem Pelo amor de Deus. encarar discordo. alguns assuntos de uma maneira tão Você discorda séria, do né? que, Alberto? Não, eu acho pelo tão amor de Deus? engraçado. Vamos falar sério aqui, né? Porque uma vez nas redes sociais, eu e o Anderson, a gente começou a falar. Não, porque é tão absurdo que a gente brinca com A gente o tema, brinca, né? né? Aliás, no Netflix tem um documentário super legal da Terra é plana, né? Que E foi os- a base das nossas a conversas. base, inclusive. os próprios caras, eles acho que dão uma segurada pra não rir na hora que eles estão defendendo. E a gente entrou na linha e nas redes sociais a gente começou a falar, não, porque a Terra é plana por causa disso. A gente começou a receber ataques de haters, falando, vocês são loucos, vocês só podem ser doentes mentais, mas uma agressividade. E a gente tava zoando, né? Falando Aliás, não isso. dá pra falar esse negócio de doente mental, gente. É muito legal a gente aproveitar cada Verdade. palavra, aproveitar cada oportunidade que a gente tem pra falar Excelente. do boa. que dá pra falar e do que não dá mais pra falar. Então, assim, isso não dá pra falar mais. eu gosto muito quando eu faço esse tipo de parênteses Uhum. e as pessoas falam: ai, Amanda, o mundo tá ficando chato. Não. Ô, bonitão, bonitona, o mundo tá ficando justo. Exatamente. Então a gente não pode usar esse tipo, é doente mental, é retardado. Se chama capacitismo, beleza? É verdade. Não pode. Não pode e ninguém aceita. Fechou? Tem inclusive um artigo do Leandro Carnal, que acho que ele vai em uma linha capacitista, né? Que ele estava dando um discurso, né? Aliás, atribuído pelo Leandro Carnal, nem sei se foi ele realmente, onde ele justamente explica essa questão do capacitismo, é brilhante, né? É bem interessante. Mas voltando aqui, quando a gente defende, de repente, uma teoria que nós temos aspectos que nos levam a crer e nos posicionarmos, tem muita gente que fala assim, vocês são loucos. Vocês, pô, louco, acho que pode falar. Não, É melhor não. Então não vamos falar nem louco, nem nada relacionado. Vocês são fora do normal. Acho que é melhor. Vocês são completamente. Eu tava pensando, enquanto o Alberto tava falando aqui, como é que eu vou. Qual é o adjetivo que eu vou usar aqui? Mas é um pra isso que a gente tem jornalista, inteligência, claro, bicho. tem Vamos verdade, procurar né? outras expressões. Vamos procurar, não? Aliás, expressões que não podem mais ser usadas. Criado mudo. A gente não pode falar sobre. Sabe que eu lista li uma negra. reportagem? Eu li uma reportagem sobre esse papo de criado mudo, desconstruindo tudo isso, né? Porque que a história é que era um escravo que ficava de pé ao lado da cama, enfim, do Velando dono o do sono. escravo, segurando um copo d'água e tal, por isso ele tinha que ficar bem quieto, por isso criado mudo. Diz essa reportagem que eu li que isso é uma grande invenção, que nunca teve nada disso e que realmente, assim, a gente também pirou com esse papo. Olharam ali um móvel. Eu li essa reportagem também. Então, às vezes também, eu concordo que às vezes a gente dá uma pirada também, mas tem muita coisa que não dá, Muito. né, gente? Então, inveja branca, pelo Não amor dá. de Deus. Inveja branca não dá. Sabe? Lista negra. E globaloide? Globaloide pode. Globaloide pode. O que não pode falar. Não, mas agora explica o que é o globaloide. O globaloide é a pessoa que acredita que a Terra é redonda. Então não tem sentido, né? Até porque a Terra é quadrada, né? É um cubo! É um cubo mágico! né? O cubo, A gente né? tá indo por um caminho incompreensível É nesse verdade. episódio. É justamente para as pessoas Mas perceberem que a gente não é está o tema do adotando. episódio? Claro, então é incompreensível. Né? Não, a incompreensão é quem acredita que a Terra é plana, né? Não dá. Outra coisa que não dá para entender. Bom, a gente não vai entrar na esfera política aqui, né? Mas tem algumas questões de gente que ainda não acordou para perceber. É incompreensível você olhar para alguém que não acredita que a emissão de gases pelo automóvel, pelas indústrias, afeta o clima.
Então tem gente, pelos Trump da vida, animais, pelos animais. né? É horrível isso. Pela né? pecuária, né? Tem gente Qual a que não relação acredita. entre o hambúrguer que você come e o buraco na camada de Gasoso. ozônio? Isso é inexplicável. Inexplicável no sentido Na de... verdade, o fato em si é O explicável, fato é né? isso. Inexplicável é alguém que não acredita que a Terra está mudando o tempo todo na sua temperatura, no degelo das calotas polares. Não consigo entender uma pessoa assim. Opa, Alberto. Essa é uma pessoa que não pergunta por quê. Que foi justamente o que você recomendou no início do episódio. Não, mas aí eu acho que tem Fica coisas, na né? resignação, porque é incompreensível mesmo. Então, nesse sentido, a mudança climática é de fato incompreensível. Então, eu vou só me resignar. Eu não vou reciclar, eu não vou economizar água, eu não vou fazer minha parte. Porque eu nem vou perguntar por quê, né, Alberto Reutemann? Pois é, mas é aí que tá. Você vê que eu tô sofrendo uma agressão Ih! aqui, né? Eu quero ver né? agora, vamos Esse lá. negócio não chega, não tem fim, né? Porque eu tô me resignando, né? Mostrando que é possível a gente trazer fatos, dados, argumentos. Tem um livro incrível, Hans Rosling, Factfulness. Ele fala que a humanidade é muito mais pessimista do que realmente é, né? As coisas estão melhorando, mas tem coisas que não dá pra gente entender. Eu não consigo entender determinados movimentos. Por exemplo, vai entrar no aspecto político, não vou conseguir, né? Você ficar fora disso. A gente retroceder para tentar fazer voto impresso, por exemplo. Eu não consigo entender isso. Não consigo explicar a cabeça de alguém que acha que tem que ter voto impresso. Ao meu ver, a gente deveria evoluir no voto digital. Você consegue. Não. Eu não consigo entender. Você consegue. Não consigo. Você consegue. Não. Só uma frase pra você explicar, pelo amor de Deus. Qual a frase? Como é? Explica. Burrice. Não, eu conheço Não é pessoas burrice, inteligentes. é super inteligente. Não é, eu conheço pessoas É inteligentes. só pra questionar o sistema vigente pra garantir uma continuidade Não, mas de não sei, Gente, cara, pelo amor de não Deus, sei. você acha mesmo que ele acredita no voto impresso? Eu não consigo entender. Ele não determinadas- acredita, gente. Gente, Que bobagem. Ou eu seja, consigo- é só uma manipulação pra lógico. olhar Não, pro mais ou castigo, menos. né? Eu acho que tem aspectos religiosos Ai, jura? também. Você acha que o cara acredita no voto impresso? Amanda, é assim. Eu vou entrar num Vamos outro mudar tema. o tema? Vamos mudar Tá o bom, tema. inexplicável. Próxima. Não, pelo amor de Deus. Política não dá, porque eu também Tá já bom. fico. Então eu vou para um lado, outro lado virada. delicado. Religiosidade. Eu tenho amigos absolutamente inteligentes, incríveis, que acabam abrindo mão de boa parte do seu patrimônio, fazendo doações para institutos religiosos extremamente duvidosos. E eu falo assim, mas por que você está fazendo isso? Porque eu estou comprando um lugar no céu. É uma forma de... Não é uma dar esmola, não é muito mais do que isso. É se convencer que abrir mão de boa parte do seu patrimônio está direcionado para a conquista espiritual. Eu não consigo explicar isso. Isso é um mundo inexplicável. Como é que você vê um monte de gente se automutilando? Como é que você olha o Afeganistão, por exemplo, e mulheres sendo tolhidas do aspecto de liberdade de ir e vir, de dar aula, de ir à escola? Eu não consigo explicar. Mas Isso é eu acho inexplicável. Eu acho que essas não são questões inexplicáveis. Eu acho que muita coisa não é explicável no mundo, mas essas são. A gente tá falando aí de questões que são culturais, a gente tá falando de crenças das pessoas. É isso, é como elas foram formadas. E aí eu acho que tem liberdade aí, né? Muito bem, Anderson Barros. Vamos então para um desafio agora. O que no mundo corporativo, no ano de 2022, na opinião de vocês, é incompreensível? Começando com você, Anderson Barros. Vamos lá. É incompreensível nas organizações. Nós temos ainda pessoas que nós temos ainda pessoas que exercem posição de liderança e são desrespeitosas ou querem fazer com que o resultado aconteça na marra, não se importando com qualidade de vida, não se importando com saúde de quem trabalha ali naquele time. Para você, Alberto. Uma boa. Eu tava pensando justamente nisso, né? Como é que você tem líder que assedia e fica no trabalho porque gera bom resultado? Isso para mim é inexplicável. Mas eu vou dar uma outra. São pessoas que demonstram vestir a camisa com artefatos de cultura absolutamente ultrapassados. Por exemplo, abrir mão da saúde, entrar cedo e sair tarde, não dormir para trabalhar. Ou seja, para mim é inexplicável. Habitualmente essas duas coisas estão acontecendo juntas, né? Porque as pessoas fazem isso porque tem líderes que agem daquela Também. outra forma. Sim. Né? Eu acho que tem coisas absurdas que acontecem no mundo corporativo. Para mim, algo inexplicável é um RH, muitas vezes, que não se posiciona diante de uma empresa que trabalha, entra em burnout, tem funcionários com estresse, afastamento e comemora porque ganhou um selo de uma empresa incrível.
Isso pra mim é inexplicável. Tipo, melhores lugares pra trabalhar. Tipo, melhores empresas pra trabalhar. Eu conheço um monte de empresa Pra que mim, tem selo desse. e um monte de E um funcionário monte com de funcionário burnout. morrendo, tendo Certo. infarto na mesa. Eu não entendo isso. Para mim é incompreensível o fato das organizações ainda não terem entendido verdadeiramente o quanto a inclusão da diversidade é o que vai gerar inovação dentro das organizações, sabe? As organizações já têm comitês de diversidade, da boca para fora isso acontece super bem, e dentro dessa diversidade tem a questão da mulher, então isso da boca para fora acontece super bem. Vai ser mulher dentro de uma grande organização. Se você está na liderança, talvez você não me escute com bons ouvidos, mas se você ainda não chegou lá, você sabe do que eu estou falando. Hoje mesmo a gente estava almoçando aqui perto da sede da Escola do Caos. A gente fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, tem muitos escritórios aqui por perto e a gente estava vendo, era horário de almoço, então as turmas das empresas ali almoçando juntas, né? Várias turminhas assim, tudo homem branco, hétero, provavelmente, sabe? Então, essa ainda é a fotografia das organizações, da liderança, né? As mulheres ainda têm muita dificuldade no mercado, rola muito preconceito, as tarefas domésticas ainda são responsabilidade das mulheres, são sim. Os filhos ainda são responsabilidade das mulheres, são sim. Tem muito homem se transformando? Tem sim, né? Mas eu acho que essa lentidão na mudança, e a gente fala em 247 anos para que o salário da mulher seja equiparado ao salário do homem, isso para mim estar acontecendo no ano de 2022 é incompreensível. Me desculpem, eu me prolonguei, mas é porque é incompreensível demais para mim. Vou fazer uma pergunta. Sabe quando que as pessoas começaram a usar cinto de segurança? Quando Sim. que as pessoas começaram? Quando, aqui em São Paulo, particularmente, quando o Maluf instituiu isso como lei e começou a doer no bolso. E quando começou a doer no bolso, começou a ter multa. Quando que as pessoas pararam de fumar dentro dos restaurantes? Quando começou a ter multa. Sim. Sabe quando que diversidade vai ser, na prática, depois que a gente colocar multa em bônus de diretor e presidente, se não tiver uma equipe diversa? Inclusive tem um número, até porque eu estava falando a respeito dele hoje. O Brasil, pelo último censo, tem 50 e tantos % de mulheres, não vou lembrar o quebrado, mas é razoavelmente mais do que 50%. E quando a gente olha os conselhos de administração, a gente tem 11% da composição dos conselhos por mulheres, né? Então, quando a gente fala, nós somos uma empresa mega diversa, olhando para esse recorte, né, homens e mulheres, eu tenho diversidade na base, né? Mas enfim, aí acho que é conversa para outra temporada inteira. Bom, e assim a gente encerra esse episódio incompreensível. O último da temporada Mundo Bunny. E agora bora para as próximas, né? Bora para as próximas, nova temporada, semana que vem, fica de olho, um monte de novidades, dia 3 de agosto tá chegando. E o que tem 3 de agosto, Alberto? Incompreensível. Eu não posso falar. Fala, Alberto. Posso falar? Tem algo a ver com o seu disco voador aí da camiseta, não? Meu disco voador tá abduzindo um gato aqui. Fica uma dica subliminar. É mesmo? Você veio trajado pra isso, é isso? Não tem nada a ver, mas vamos dar a entender que tem a ver. Muito bem. Tá certo. Vambora! Que a gente precisa trabalhar pra entender um pouquinho desse mundo incompreensível, porque eu não vou aceitar essa resignação. Um beijo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!